Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Iremos verificar agora o que nós estudaremos na nossa aula 13. Na nossa aula 13, nós iremos realizar a nossa revisão e também a avaliação. Então, vamos para o momento aí da nossa aula. Nós iremos relembrar o que nós estudamos durante aí a nossa unidade 1, né? Analisando ali a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Então, vamos relembrar aí algumas características gerais de um país muito importante globalmente, que vai ser os Estados Unidos da América e um dos principais países também da América Anglo-Saxônica, até porque a América Anglo-Saxônica ela vai ser formada por esses dois países, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá. Então, vamos lá relembrar o que nós estudamos aí sobre essas características gerais. Então, gente, os Estados Unidos da América vai ser aí a maior potência econômica e militar da atualidade, ok? Pode ser que isso mude nos próximos anos, né? Porém, atualmente ainda é a maior potência econômica e também militar da atualidade, tá? Vai ser aí o terceiro maior território do mundo em extensão territorial e aí vocês podem observar, né, ver aí o mapa dos Estados Unidos da América, sendo composto aí por vários estados, muito desenvolvido, mas além, né, de a gente observar aí os países que formam os Estados Unidos, vamos ter algumas áreas que não é a continuação, como o Alasca e também a parte do Havaí, tá bom? Então, o Alasca, que já fica fazendo ali aproximadamente a fronteira com o Canadá, né? Bem ali no Círculo Polar Ártico, e o Havaí fica ali no Oceano Pacífico, né? Que são ilhas que formam aí também os Estados Unidos da América. Então, acaba sendo o terceiro maior território do mundo em extensão territorial, tá bom? Perdendo ali a parte da Rússia e do Canadá, que são os dois maiores em relação à extensão territorial. Então, a área dos Estados Unidos da América, né, gente, vai ter 9.833.517 quilômetros quadrados, ok? Incluindo aí o Alasca e o Havaí, tá certo? Então, o Alasca próximo aí o Círculo Polar Ártico e o Havaí, que vai estar localizado no Oceano Pacífico, tá? Agora, quais serão as limitações aí dos Estados Unidos da América? Gente, vai ser limitado pelo Canadá, né, que fica já na parte norte, e pelo México, que fica ao sul dos Estados Unidos. Vai ser banhado pelos oceanos Atlântico, tá, que já fica na parte leste dos Estados Unidos, o Pacífico, que fica a oeste dos Estados Unidos, e também pega aí o glacial ártico por conta do Alasca, tá bom? Então, nós temos essas limitações aí e que aí a gente acaba verificando que vai ser banhado pelo Oceano Atlântico, Oceano Pacífico e Oceano Glacial Ártico, tá bom? Tendo essas características aí dos Estados Unidos da América. Agora, em relação à sua população, né, como é que a gente observa essas características, principalmente sobre a distribuição populacional? Como é que a população ali dos Estados Unidos, será que mora muita gente somente no litoral, na parte interior, não tem habitantes, né? É o que nós iremos estudar agora também, relembrando aí sobre essa distribuição populacional. Vamos ter áreas, né, pouco povoadas e áreas com densidades demográficas maiores. E quais serão essas áreas pouco povoadas dos Estados Unidos da América? A gente observa, gente, que vai estar aí relacionado, tá, com as condições naturais, principalmente como o do Alasca, né, por ser uma área muito fria, então a quantidade de habitantes aí tende a diminuir. O Arizona, que já é o inverso do Alasca, enquanto o Alasca é muito frio, o Arizona é muito quente, área desértica, então também vai fazer com que as pessoas, né,
saiam dessas áreas, porque além, né, de viver ali, ter uma qualidade de vida, isso acaba incluindo também essas condições naturais, né, tanto muito quente ou muito frio, as pessoas, elas buscam não ficar, lógico que existem pessoas que moram nessas áreas, porém a quantidade é bem menor do que outros territórios aí, outras áreas dos Estados Unidos. E também as áreas de relevo montanhoso no oeste, tá? O relevo ele também acaba influenciando além do clima. Tá? Então, essas vão ser as áreas pouco povoadas dos Estados Unidos. Agora, quais serão as áreas com maiores densidades demográficas, onde existe aí maior quantidade de habitantes? Na parte nordeste, gente, onde começa o processo de colonização dos Estados Unidos, pegando ali Boston, Nova York e Washington, tá? Washington sendo aí a capital dos Estados Unidos, Nova York é mundialmente conhecida, assim como Boston, então pega essa região aí do Nordeste, a região dos Grandes Lagos, ali fazendo a fronteira com o Canadá, principalmente Chicago, que também chama muita atenção em relação ao processo de industrialização, a costa oeste, gente, que já vai ser pegando ali o Oceano Pacífico, nós temos aí as áreas de Seattle, San Diego, São Francisco e Los Angeles também, vamos ter aí essas maiores densidades demográficas, onde a quantidade de habitantes ela aumenta, né, nessas áreas. Mas, se a gente for comparar aí, né, com outros estados, né, dos Estados Unidos, essa quantidade de habitantes ela acaba sendo elevada em todo o país. Porém, maior quantidade nessas áreas que nós acabamos de estudar, tá? Também vamos relembrar sobre os recursos energéticos que acabam ajudando no desenvolvimento do país, né? Agora, isso tudo, gente, vai estar relacionado principalmente com a exploração do solo, né? Como é que a gente observa, como é que ocorre esse desenvolvimento nos Estados Unidos em relação aos recursos energéticos. Olha só, os Estados Unidos, gente, vai ter uma complexa formação geológica, tá? Então, esse subsolo, analisando o mapa, né, ele vai abrigar grande variedade de recursos minerais e energéticos, como petróleo e gás natural, tá? Além do ferro, do alumínio e também do cobre. Agora, quais serão essas áreas, né? Vamos ver aí, gente, que as áreas das grandes bacias de carvão, que acaba ajudando também nesse desenvolvimento aí dos recursos energéticos, que vai estar ali na área dos Montes Apalaches e na região também dos Grandes Lagos, ok? Então, a partir desse mapa, a gente pode analisar melhor, tá? Essa região aí dos Montes Apalaches é a região dos Grandes Lagos. Olha só, a gente pode observar que quanto mais escuro for, a gente observa que são áreas com uma altitude maior. Então, olha só, né? Vamos ter as áreas mais verde, tá? Onde a gente também vai verificar que são áreas em que ocorre, né? Áreas com bastante desenvolvimento de vegetações, enquanto as áreas mais pega ali um laranja, um vermelho, são áreas, gente, em que ocorre, né, bastante desníveis, ok? Então, temos aqui a região, né, das montanhas rochosas também, que acaba influenciando bastante, tá? Então, tudo isso vai mostrar para a gente essas áreas em que a quantidade, né, de recursos minerais, elas acabam, né, estando em áreas em que são muito exploradas. E um desses minérios, né, que acabam sendo explorados vai ser a extração ali do gás do xisto, tá? Embora a extração do gás do xisto seja difícil e cara, o avanço de tecnologias atualmente, gente, possibilitou aí os Estados Unidos a exploração desse recurso, dando início aí a uma revolução energética que acabou aí alterando o cenário econômico do país, tá? O xisto, gente, vai ser aí um recurso em que vai acabar aí, provavelmente, né, ajudando nessa exploração junto com o petróleo, tá? Em 2015,
os Estados Unidos da América, né, através desses recursos energéticos, acabou aí tornando-se o maior produtor de petróleo do mundo, ultrapassando a Rússia e a Arábia Saudita, tá? Mas com a exploração do óleo do xisto, né, ele acabou ali diminuindo, né, a importação de petróleo e também acabou reduzindo ali a sua dependência em relação ao mercado mundial, porque o xisto ele acaba substituindo ali o petróleo. E atualmente a gente observa que os Estados Unidos vai ser aí um dos grandes exploradores de xisto, tá? Então a gente observa aí essa mudança de cenário desde aí do período de 2015 principalmente. Em relação ao mercado mundial do petróleo, né, vai ser dominado pela OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? Isso acaba sendo formado majoritariamente por países do Oriente Médio, onde ocorre essa grande exploração de petróleo e acaba exercendo também grande influência sobre o preço do barril, tá? Então, os Estados Unidos, ele precisa do petróleo, assim como vários países, porém, com a exploração do xisto, né, acaba aí diminuindo essa dependência em relação a esses países do Oriente Médio, tá? Mas vários países aqui do continente americano, a gente também observa que são grandes exploradores desse petróleo, principalmente a Venezuela, tá? Então, no mercado mundial, atualmente, isso é bastante diverso. Os Estados Unidos, ele busca estar aí inserido nesse meio, tá? E atualmente ele acaba explorando bastante em relação aí ao xisto, tá? Que pode ser substituído aí, pode substituir, na verdade, o petróleo, né? Assim como vem o petróleo, também vem o gás natural através do xisto. Mas, além de estudar essas características dos Estados Unidos, não podemos esquecer também do Canadá, as características físicas do Canadá. Vamos relembrar aí o que nós estudamos em relação à parte de relevo também, a região oeste do Canadá, com as montanhas rochosas também que vai estar presente no Canadá, vão apresentar aí uma rica variedade também de recursos naturais, tá? Então, na região oeste do Canadá, nós teremos aí as montanhas rochosas, com a sua vegetação e com o seu desenvolvimento. Mas, além das montanhas rochosas, também nós teremos aí a área da planície central, né, que vai ser dominada principalmente por uma vegetação ali de pradaria e também de estepes, ok? Em relação ao Canadá, isso acaba influenciando também no tipo de atividades econômicas, principalmente em áreas aí de pradaria e estepes, né? Normalmente ali fazendo atividade de agricultura ou até mesmo a pecuária. Mas o Canadá, gente, também vai estar numa região próximo ali, né, no Círculo Polar Ártico, então também teremos áreas do extremo norte, onde vamos ter ali uma vegetação típica de tundra, tá? E a temperatura, elas são baixíssimas. Por quê? Porque vai estar ali no Círculo Polar Ártico, tendo essa região aí do extremo norte, tendo essas características físicas, tá? Agora o clima, né? Analisamos ali a parte do extremo norte com a vegetação da tundra, que ela surge normalmente ali, principalmente com degelo, quando ocorre o verão, né? Dependendo da área do Canadá, o verão é muito breve, em torno aí somente de 1 mês, 2 meses, porém o inverno é bem mais rigoroso, tá? Então, o clima, né, do Canadá, gente, ele acaba sendo o clima continental frio, com invernos rigorosos, e também a área com clima polar, principalmente nas regiões mais ao norte. Agora, quais serão os principais desafios do Canadá? As áreas mais frias do país, eles acabam enfrentando essa dificuldade de quê? De povoar, né, para ocorrer aí o povoamento e, consequentemente, a exploração de recursos naturais por conta do clima muito frio. No mapa, a gente pode analisar melhor essa região, né, que já vai ser pouco habitada.
essa região aqui do Canadá, ela acaba sendo pouco habitada, tendo esse clima polar, então as pessoas, a quantidade ela vai ser bem menor, então isso também vai fazer com que as explorações minerais acabem diminuindo, tá bom? Então essas são as características que estudamos em relação ao Canadá. Mas além do Canadá, também estudamos sobre um bloco econômico muito importante no continente americano, que vai ser o Mercosul, Mercado Comum do Sul. Gente, o Mercosul teve aí a sua criação no ano de 1991, através do Tratado de Assunção. E vai ser o principal bloco econômico, principalmente da América Latina, sendo formado pelos países membros, como o Brasil, como a Argentina, o Uruguai, Paraguai, e está suspensa aí desde 2016 a Venezuela, mas quem iniciou tudo isso foi o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, tá bom? Atualmente, gente, está sendo aprovado o ingresso da Bolívia no Mercosul, que está um texto que vai à promulgação, ainda está em tramitação, porém, 5% aí que está faltando para Bolívia realmente adentrar aí também no Mercosul, fazendo esse conjunto com o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela ainda está suspensa, né, até que tudo se adapte lá, porque são regras que esses países eles têm que estar atento ali ao que foi proposto pelo Mercosul, tá certo? Então, a gente observa a importância, né, do Mercosul em relação a ser um importante bloco econômico, principalmente para a América Latina. Continuando os estudos sobre a América Latina, também estudamos sobre a região das Guianas, gente. A localização dessa região vai estar situadas aí no extremo norte da América do Sul, pegando 3 países. A região das Guianas, então, vai ser formada pela Guiana Francesa, Guiana e Suriname. Agora, esses países, né? A Guiana Francesa vai fazer fronteira com o Brasil ao sul e leste e com o Suriname a oeste. Enquanto aí a Guiana, ela vai se limitar com a Guiana Francesa a oeste, com o Suriname a leste, com o Brasil ao sul. E já o Suriname, por sua vez, vai ser vizinho aí da Guiana Francesa noroeste e da Guiana leste e do Brasil ao sul. Tá? Então, as Guianas também vão ser essa importante região, principalmente ali no norte da América do Sul. Também estudamos sobre um importante país, que vai ser o México, Estados Unidos mexicano, gente. É uma república constitucional federal localizada na América do Norte. Vai fazer fronteira aí com os Estados Unidos ao norte, tá? Vai ser banhado pelos oceanos Pacífico ao sul e a oeste, tá? Além de ser banhado, né, ali pelo Mar do Caribe ao sudeste, fazendo fronteira com a Guatemala e Belize. Também vai ser banhado pelo Golfo do México a leste, tá? Então, a gente observa esse importante país também. E o que chama atenção em relação ao México são as empresas maquiladoras, que são as empresas que estão localizadas na fronteira dos Estados Unidos, porém, a maioria vem dos Estados Unidos e se fixa ali por conta da mão de obra barata, né? E também dos recursos naturais. Vamos ver um vídeo agora que vai falar melhor para a gente sobre essas empresas maquiladoras. Com o objetivo de atrair capital estrangeiro e, com isso, ampliar o Parque Industrial Mexicano, na década de 1960 foi criada uma zona franca na região fronteiriça com os Estados Unidos. A implantação dessa área contou com o apoio de uma legislação especial garantindo menores impostos e facilidades para exportar a produção para os Estados Unidos, que também foi beneficiado com a baixa remuneração da mão de obra mexicana. Esse processo deu origem a um modelo de unidade fabril conhecido como indústria maquiladora. Essas indústrias recebem peças fabricadas nos Estados Unidos e finalizam a montagem do produto em solo mexicano. Atualmente, em virtude do aumento dos salários pagos aos trabalhadores na China e da alta dos custos do transporte no comércio global, o Parque Industrial Mexicano retomou espaço na competição internacional, uma vez que continua tendo, em geral, mão de obra e matérias-primas baratas. No entanto, o perfil das maquiladoras vem mudando, principalmente devido à instalação de empresas mais sofisticadas em Tijuana, como a de fabricação de aviões e outras, que requerem mão de obra especializada.
Então, gente, a gente observa a importância das empresas maquiladoras, dessas indústrias maquiladoras, para o México, que acabam atraindo empresas estrangeiras para o México por conta de quê? De vantagens fiscais, tá? Além disso, a mão de obra, né, que vai ser aí relativamente barata, e também acaba criando oportunidades de emprego para a população local para ajudar nesse desenvolvimento econômico dessa região aí do México. Mesmo tendo, né, aquelas situações com os Estados Unidos da América, porém realmente acaba ajudando no desenvolvimento econômico, principalmente nessa região aí de fronteira do México, próximo ali dos Estados Unidos da América, tá certo, gente? E assim finalizamos esse momento da nossa revisão.